Estamos de volta com o programa Fórum. Lembrando que se você quiser participar com a gente do programa, pode ser através do nosso e-mail, forum@stf.jus.br. Retornamos aqui ao nosso programa, agora falando sobre uma data provável para a utilização dos tasers pelos agentes de trânsito do Distrito Federal. Já foi definida, secretário? Não, a data ainda não foi definida, porque nós estamos em debate, discutindo. Existe todo um posicionamento jurídico a respeito, no sentido da legalidade do uso da arma, né? Essa arma não é uma arma ilegal, ela está sendo utilizada por vários agentes policiais no Brasil, inclusive por agentes de segurança nos tribunais de justiça. E, efetivamente, quanto à legalidade dessa arma de baixo poder letal, não há dúvida, né, efetivamente, dessa legalidade. O que nós queremos é esgotar o debate sobre a utilização dessas armas pelos agentes do DETRAN, não é, que foi o ponto que está sendo bem discutido pela sociedade, no caso específico, a OAB. Não é isso? Então, o DETRAN, ele está capacitado, habilitado, é legítima a sua utilização, a utilização dessa arma? Esse é o questionamento, né? Quanto à utilização delas pelos agentes de polícia, isso aí já não há nenhum questionamento em relação a isso. Então, poderia ser usado, por exemplo, essas armas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, né? Sem nenhum problema. Existe alguma arma não letal que pode ser utilizada pela população? Não, a arma de baixo poder letal, na verdade, não pode ser utilizada pelo cidadão comum, por exemplo. Um bastão de beisebol, né? Quer dizer, pode se constituir uma arma. Uma faca de churrasco pode se constituir uma arma. Não é isso? A verdade é que o cidadão já há muito tem a legitimidade da utilização da sua força maior, que é a força de cidadania, né, para invocar as forças do Estado no sentido de ter preservado o seu direito. Não é? Nós já passamos dessa etapa em que a força é utilizada para a resolução dos conflitos. Agora, a polícia, ela tem a competência legal de utilização da força, né, que é dada pelo próprio ordenamento jurídico, para que a ordem e a tranquilidade da sociedade seja estabelecida. William, uma questão interessante, aproveito a menção que o nosso secretário fez quanto à reunião da qual a OAB-DF participou com a cúpula da Segurança Pública no Distrito Federal, que há uma demanda por parte da OAB, uma demanda para que a utilização dos tasers, essa utilização obedeça a o que nós chamamos de regulamentação. E essa regulamentação, ela teria como pano de fundo o quê? Uma tentativa de proteção aos chamados direitos fundamentais. A vedação de aplicação de uma punição cruel, uma degradação da dignidade do cidadão e a proteção do que nós chamamos de grupos vulneráveis. A aplicação da pistola numa mulher grávida. A aplicação do choque num senhor de idade que porta algum tipo de cardiopatia. A situação do sujeito que tem um marca-passo. Nós vimos agora a cena que estampou o Noticiário Nacional do Senado, onde o sujeito oferecia uma resistência passiva. Ele não agredia o policial. Ele se deitou no chão e disse que dali não sairia. Né? Então, são situações... Veja, há um caso, secretário, onde a pistola teria sido usada num sujeito, isso nos Estados Unidos, que se recusava a dar cumprimento à ordem policial de parar e depois se descobre que o sujeito ele era surdo. Então, são peculiaridades que, a depender até mesmo do uso regular, do taser, ele pode malferir direitos integrantes desses chamados grupos vulneráveis. Pessoas que, alcançadas pelo armamento, tenderiam a padecer de males maiores do que um cidadão mediano, um sujeito mediano. Então, de alguma maneira,
essa discussão por parte da OAB era clama, uma demanda por um disciplinamento de uso. O secretário já adiantou que essa pistola não é uma carta em branco. Ela tem um chip que fica dentro do aparelho. Esse chip é rastreado. Quando do disparo do dardo, inúmeras fichinhas com o número da arma, ele fica ao redor de onde foi feito o disparo, para que a pessoa possa guardar e identificar depois se houve uso, se não houve uso. Mas há uma reticência, secretário, uma reticência quanto ao excesso do uso da força em relação a esses grupos. E daí essa demanda, daí esse pedido de que, dentro de toda a estrutura que se volta, o secretário já falou dos treinamentos, dentro da reunião que nós fizemos no DETRAN, na cúpula da segurança pública, não estamos falando, William, não estamos falando de pessoas que desconhecem o aparelho. São profissionais que estudaram, houve treinamentos com peritos internacionais. Não há, assim, esse debate é um debate altamente qualificado. Não estamos tratando de algo com aventureiros, não tem franco-atiradores nenhum nessa discussão. Mas, da nossa parte, da OAB, dentro de uma perspectiva de defesa desses direitos fundamentais, o receio que fica é da utilização, da necessidade de algum regulamento. Eu concordo plenamente com o representante da OAB, a necessidade dessa regulamentação, não é isso? Agora, observe, nos casos específicos desses grupos vulneráveis que atuaram resistindo, muitas vezes até passivamente, e que foram objeto de utilização dessa arma. Evidentemente que não foi respeitado o princípio básico que é regulamentado pelo Ministério da Justiça, que é regulamentado por legislação internacional, da utilização da força dentro dos gradientes do uso da força. O que são os gradientes do uso da força? Desde a passividade do indivíduo que está apenas descumprindo uma determinação do agente público, até que esse indivíduo saque a sua arma e efetue o disparo. Então, existe todo o gradiente de uso da força, né? Evidentemente que uma senhora grávida não vai fazer nenhuma resistência que seja, que leve a perigo o agente público a ponto dele utilizar a arma. Não é isso? Agora, nós sabemos que existem registros de disparos de arma de fogo contra esses mesmos grupos vulneráveis por desqualificação do profissional de segurança pública. Quantos policiais respondem, perderam os seus cargos em decorrência do cometimento de crime utilizando arma de fogo por não estar capacitado para exercer a sua atividade no Brasil e fora do Brasil? Muitos. Né? Então, é certíssimo a necessidade de se regular a matéria, a necessidade que haja um procedimento operacional padrão para que as corporações utilizem esse armamento dentro do grau de legalidade. Eu gostaria de citar um exemplo assim, que para mim ficou muito claro, de utilização, no caso específico desse exemplo, a utilização das algemas, foi na Cidade do México, quando nós tivemos lá como consultor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para um curso de direitos humanos aplicado à atividade policial, nós tínhamos nesse pacote que foi definido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha para divulgação de usos de técnicas aos policiais da América Latina e Central, a técnica correta para a utilização da algema. E houve uma comoção na cidade quando foi colocado que o comitê estava ensinando a utilização de algemas. Por quê? Porque na Cidade do México é proibido o uso de algemas por parte dos policiais. Então eu fui entrevistado na época pela rede da mídia local. Por que nós estamos ensinando alguma coisa que era de respeitando o cidadão? Então, a nossa colocação foi a seguinte: a algema, ela preserva o direito do cidadão. Ela não é utilizada para
para coagir, ela não é utilizada para humilhar, ela é utilizada para cessar a agressão por parte do cidadão, para que ele não venha a sofrer lesões de decorrência do seu ato, com o que ele está praticando, quando está alterado ou quando ele está armado, coisa que o vale. Quer dizer, a concepção daquela sociedade em relação ao uso da algema era exatamente a concepção de que era um desrespeito ao direito fundamental daqueles cidadãos que eram acometidos dessa detenção. Já existem normas definidas sobre a utilização do uso do taser? A força, a distância que pode ser utilizado? Existe norma já a respeito. A Polícia Militar do Distrito Federal está, inclusive, contribuindo com esse debate, porque a Polícia Militar do Distrito Federal existe um procedimento operacional padrão para o uso dessas armas, né, em parceria com o DETRAN, para que esse requisito colocado muito bem pelo Dr. Saul seja definido. Ela pode ser regulada? Pode ser uma regulado. vantagem maior, menor? Exatamente. Agora, não está, como a gente costuma dizer, né, não se bateu o martelo sobre essa utilização da arma. Ainda há, pelo DETRAN, ainda há um debate a ser definido. Senhor secretário, aproveitando a oportunidade que nós estamos aqui nessa discussão, acho que isso aqui é realmente uma curiosidade também que passa, que é talvez o ponto primeiro que foi trazido à tona lá no debate que nós travamos na Secretaria de Segurança. É da própria necessidade. O senhor está num posto de comando dentro da estrutura da segurança pública, tem um papel de destaque e aproveita esse debate para indagá-lo quanto à necessidade. Por que é necessário aos agentes de trânsito do Distrito Federal hoje, para conduzir suas operações, para fazer suas blitz, a utilização dessa pistola de choque? Veja bem, esse debate ele está dentro do contexto que eu coloquei do início da nossa fala, não é? A pergunta que fica é por que o DETRAN tem, por exemplo, a competência legal de utilização da arma. Olha, se ela tem competência legal para o uso da arma de fogo, por que não teria para o uso de arma de baixo poder letal? E por que o DETRAN tem essa possibilidade de utilizar arma de fogo único em todo o país? Por força da legislação vigente. O senhor acha necessário? Olha só, no momento em que o DETRAN tem a competência do exercício da sua atividade de polícia, sim. Ajuda no serviço? Evidentemente que a arma é um instrumento, primeiro, que não é um instrumento de agressão do policial. Aí, saindo da esfera do DETRAN, partindo para a esfera da polícia. As armas que o policial utiliza é para a sua defesa. A arma do policial não é utilizada para agressão. Ela é utilizada para a defesa própria ou de outrem, conforme a legislação penal define. Não é isso? Ou seja, legítima defesa sua própria ou de outrem. Não é isso? Então, nessa perspectiva, nenhum policial pode utilizar a força que não seja dentro das excludentes de ilicitude prevista na lei. Então, dentro dessa perspectiva, se o DETRAN exercita a atividade de polícia, não é, ela tem a competência legal, efetivamente, de fazer a sua defesa própria ou de outrem. Não é isso? Então, nesse sentido, necessário? Nesse sentido, é coerente que o DETRAN utilize o taser assim como a arma. Nós já tivemos casos de... Desculpe, eu só gostaria que ficasse claro que esse debate ele tem que ser um debate numa análise mais complexa do que simplesmente do uso de uma arma de baixo poder letal. Não é isso? Agora, é competente? É competente. Exercita a atividade de polícia legalmente? Exercita. Então, portanto, tem o direito de utilização de uma arma para a defesa de si ou de outrem. As operações do DETRAN, senhor secretário, elas poderiam ser feitas com auxílio operacional, com a logística da Polícia Militar, não conferindo aos agentes de trânsito por exemplo, vamos supor que essa ação no Supremo ela seja julgada procedente. Vamos supor, já se sabe que há uma lei com porte de arma.
Há um questionamento, lá adiante é declarado inconstitucional. As atividades do DETRAN me parece que não iriam ser paralisadas. E aí indago ao senhor, seria possível que os agentes continuassem suas operações, mas ao invés deles próprios terem o porte, eles se socorrerem de uma logística oferecida pela Polícia Militar? Conjunta, não é? Isso. Se me permite, secretário, nós vamos fazer um rápido intervalo, o senhor responde logo após o intervalo aqui na TV Justiça. Voltamos em instantes aqui no programa Fórum.